Olá, olá, meus queridos amigos, aqui é o professor Marcelo Pichora da Silveira. Este aqui é o nosso curso completo de Direito Civil. Estamos na parte geral ainda, bem no comecinho, né? Aula número 3. E essa aula eu vou quebrar em algumas partes porque o material ficou um tanto longo e eu não quero cansá-los. E também não quero deixar um vídeo muito longo, muito chato de ver. Você faça o favor aí de ver todos os vídeos, tá? Não deixe de ver os vídeos, mas vamos quebrar que vai ficar mais fácil, tá? Mais fácil mesmo. Deixa eu só achar aqui a aula 3 no nosso material. Só um segundo. Hoje a gente fala das incapacidades, se eu não estiver equivocado. Aliás, para quem já leu o material aí, deu pra ver que eu tô um pouco bravo, né, com essa matéria. Aqui, vamos lá. Encontro número 3, então, teoria das incapacidades. Primeira parte dessa aula, tá? Mas vamos lá, introdução. O péssimo passo dado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, e eu coloquei passo entre aspas, porque para mim foi um atropelo mesmo. O direito vivo da interdição, vamos entender aqui a minha proposta teórica. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, incorreu numa aberração lógica. Ele revogou praticamente todas as formas de incapacidade absoluta do artigo 3º do Código Civil, que os senhores estavam acostumados a estudar na graduação, né? E o artigo 3º do Código Civil ficou apenas com o caput. Hoje é só o artigo 3º, né? Menores de 16 anos. A mensagem do EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi a seguinte: olha, daqui em diante eu quero tratar todos, em regra, como capazes. A exceção máxima, por incrível que pareça, é a relativa incapacidade, cercada aos casos dos incisos do artigo 4º do Código Civil, ou seja, maiores de 16 e menores de 18 anos, inciso 1º, ébrios habituais e viciados em tóxico, inciso 2, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, inciso 3, e os pródigos, inciso 4º. Muito bem. Para alguns, o EPD significou um baluarte emancipatório, um pergaminho de significações pomposas, uma ode ao politicamente correto, porque é feio tratar alguém como incapaz, entre aspas, ainda que a incapacidade aí esteja no campo metalinguístico jurídico. Era preciso revolucionar, mudar. Era preciso a água benta da racionalidade de uma razão suprema, capaz de mudar a dureza brutal da realidade. Chamarei essa parte doutrinária de otimista progressista. Nos bastidores eu digo que é a doutrina dos ursinhos carinhosos. Para outros, o Estatuto da Pessoa com Deficiência causou perplexidade. Neste sentido, além do que eu estou falando aqui, de uma minoria, mas eu achei o texto de José Fernando Simão neste sentido também, eu concordo com ele. Um gesto equivocado dos parlamentares, uma inconsequência do politicamente correto. Não é feio tratar alguém como incapaz, pois a incapacidade é instituto de proteção jurídica. Era preciso conservar, ser prudente. Era necessário encarar a dureza da realidade, ou seja, as coisas como são. E essa parte doutrinária receberá o nome aqui de conservadora pessimista. Eu faço parte dela. Acho que você também, né, aluno? Não intitulo este capítulo de Direito Vivo da Interdição à toa. A inspiração vem de magnífica dissertação de mestrado de Eduardo José da Fonseca Costa, hoje livro comercial, né? O Direito Vivo das Liminares. Nela, o autor explica o que quer dizer com direito vivo com as seguintes palavras. A expressão direito vivo, lebendes Recht, a despeito de sua banalidade, foi cunhada com um significado especial na terminologia jurídico-científica pelo pai da sociologia do direito, Eugen Ehrlich. Tomamo-la aqui de empréstimo porque este estudo busca compreender como os juízes interrelacionam na vida prática os pressupostos para a concessão de liminares. Isto dá a entender que há um direito morto nos textos de lei que não coincide com o direito vivo da prática forense. E é nesse sentido, então, meus amigos, que eu encaro o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então eu pretendo aqui, por enquanto, interseccionar 3 pontos. Número 1, a mudança nas incapacidades pelo EPD, e não o restante do EPD, que não é de todo ruim, tá? Número 2, a pós-modernidade filosófica da mudança. E número 3, a repercussão prática disso nos tribunais, ou seja, como eles lidam com a realidade das coisas. Porque uma hora, meus amigos, a realidade bate nas portas, e ela vem dura, tá bom? Sobre o ponto número 1, ou seja,
sobre as mudanças nas incapacidades do Código Civil, todos vocês estão fartos, né? Todos já tiveram tempo para absorver a mudança legislativa. É só abrir o Código Civil no Planalto aí. Não tem muito que perder tempo aqui. Basta o que eu escrevi nos primeiros parágrafos. E nós veremos depois os suportes fáticos das incapacidades relativas, entre aspas, que do ponto de vista lógico-objetivo, anterior ao direito, se mostram muitas vezes até absolutas, tá? Por ora, eu quero explorar melhor os pontos 2, que é a filosofia pós-moderna nos bastidores do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e 3, que é a repercussão prática da mudança das incapacidades nos tribunais. Então vamos lá, Marcelo. Eu tenho um mini tópico ali no caderno, né? Pós-modernidade e arrogância interpretativa. Busquemos em Aristóteles, meus amigos, um aspecto básico ignorado pela filosofia pós-kantiana. Na filosofia aristotélica, fala-se em 3 causas: a causa formal, a causa material e a causa eficiente. A tríade forma, matéria, eficiência, em Aristóteles, é bem explicada por Mário Ferreira dos Santos. Ele, Mário Ferreira dos Santos, dá o exemplo do vaso de barro. Um exemplo que parece bobo, mas ele é muito didático. Num vaso de barro, o de barro é a causa material, porque a matéria é o barro. A forma de vaso é a causa formal, a forma de vaso. Finalmente, a ação humana que o modelou é a causa eficiente, o barro se tornando um vaso. Isso consta do importante livro de Mário Ferreira dos Santos, intitulado Filosofia da Crise, que aliás foi resenhado abertamente no canal Resenha Forense. Não há espaço, meus amigos, para aprofundamento nesse texto aqui, mas vejam vocês como Aristóteles não menosprezava o que eu chamo de quididade, de quid, né, a natureza real das coisas. Essa questão descambou em espíritos esclarecidos como o de Miguel Reale. Adaptando Aristóteles ao texto de Miguel Reale, nós podemos vislumbrar a tríade aristotélica causal em ser, que é a ontologia, né, a causa material, em dever ser, que é a deontologia, causa formal, e em ser enquanto dever ser, ou seja, a axiologia, causa eficiente. Para mais detalhes, vejam aí o texto que eu fiz resenhando o direito como experiência do Miguel Reale. O link está aí no nosso material. O grande amigo, grande jurista, figura fantástica, olha, recomendo tudo dele, tá? Adriano Soares da Costa notou algo similar em Karl Popper. Ele, como Frege, percebeu nitidamente a insuficiência da dualidade do mundo material / mundo mental sobre a qual se ergueu a filosofia, propondo 3 mundos. O primeiro é o mundo material, ou o mundo dos estados materiais. O segundo é o mundo mental, ou o mundo dos estados mentais. O terceiro é o mundo dos inteligíveis, ou das ideias no sentido objetivo. A pergunta que eu faço, né, o que resta saber é o seguinte: o que ou quem é este sujeito pós-moderno que legislou sobre as incapacidades? Por que eu faço essa pergunta crítica? Em primeiro lugar, este texto, este curso, não imputa críticas a um indivíduo específico, embora eu goste de criticar por aí o Romário, que ancorou essas mudanças. Trata-se, na verdade, de uma especulação filosófica sobre a estranha gnoseologia que se apresenta diante de nós em pleno século XXI. A proposta é parecida com a de Richard Weaver, embora ele tenha ido até mais além, notando e denunciando esses problemas já ainda na modernidade. Olha só o que escreveu Richard Weaver. Na realidade de sua existência, o homem é impelido por um sentimento de afirmação vital e impulsionado por alguma concepção de como ele deveria ser. O grau em que sua vida é moldada pelas condições do mundo físico é indeterminável e, por ser grande o número de supostas limitações superadas, devemos ao menos admitir a possibilidade da vontade de ter alguma influência sobre elas. O objetivo mais importante a ser alcançado por ele, ou seja, o homem moderno, é a descrição, olha só, por que eu destaquei isso? Descrição imaginativa daquilo que, de outro modo, é um fato empírico bruto, um conjunto de hipóteses sobre o mundo. Então, sua capacidade racional estará a serviço de um lado de ver as coisas que preservará do sentimento sua opinião sobre o mundo. Isso aí, repito, consta da obra de Richard Weaver, não por acaso intitulada As Ideias Têm Consequências. A ideia do EPD traz consequências. É isso que eu quero mostrar. Eu faço aqui, meus amigos, uma crítica da razão de um sujeito da pós-modernidade. Até escrevo lentamente, a passos lentos, um livro de filosofia que eu quero lançar daqui a 10, 15, 20, 30 anos, chamado
crítica da razão pós-moderna. Tem a ver com isso. Eu procedo assim com um exame sobre aquele que conhece na contemporaneidade. Teoria do conhecimento. Trata-se aqui de um julgamento crítico-analítico de um sujeito vaidoso e narcisista, engrandecido com suas rarefeitas visões de mundo. O sujeito cognoscente de nossos tempos estourou as estribeiras dos limites cognitivos, alçou um voo imaginário e autopoético, criou uma realidade jamais vivida. Em alguns casos, impôs a sua imaginação totalitária, aqui como diz o amigo Francisco Raso, com o livro A Imaginação Totalitária, até resenhado no canal, para e contra o outro. O legislador brasileiro alçou esse mesmo voo fantasioso. Criou um mundo distópico, na doce ilusão de que ele, do alto de sua função típica de legislar, poderia criar um mundo cor-de-rosa, com unicórnios, no qual pessoas com deficiência são necessariamente seres dotados de imensa luz cognitiva. Uma nota de esclarecimento muito importante aqui. Eu sei que os alunos entendem isso, mas eu faço questão de frisar, tá? Vai que algum desavisado lê isso aí por aí, uma fonte externa, e me acusa de alguma coisa. No sistema revogado, as pessoas com deficiência não eram necessariamente incapazes. Um autista ou um portador de síndrome de Down não eram necessariamente interditados. É importante salientar isso. E é evidente que essas pessoas merecem respeito. São pessoas. Entram naquela categoria de Boécio e de Santo Tomás de Aquino que eu falei anteriormente, certo? E é evidente que essas pessoas merecem respeito, eu friso. A preocupação minha aqui, e de um jurista sério, reside justamente na proteção jurídica, porque a teoria das incapacidades, meus amigos, é vocacionada à proteção e não à discriminação, certo? Busca-se incessantemente uma proteção linguístico-semiótica. Só isso. É isso que o EPD tenta fazer e não consegue. Ignora-se solenemente a ontologia bruta da realidade, as coisas como elas são. Quem tem parente que porta síndrome de Down sabe do que eu estou falando. O mundo não é o que aparece lá no Fantástico. Ai, que bonitinho, a pessoa com síndrome de Down se vira, constitui relacionamento, compra sua roupa, trabalha. É verdade, a tecnologia ajuda muito, mas ele precisa de alguém para ajudá-lo no mais dos casos. Quem tem parente com síndrome de Down sabe do que eu estou falando. Como um novo Kant, o legislador se vangloriou e se tornou uma espécie de super-herói. E ele terá o dom divino de construir objetos segundo a sua livre interpretação, ou poder nomotético do espírito, como diz Adriano Soares da Costa. Meus amigos, uma pessoa em coma está em sono profundo, isto é, numa situação ôntica bastante clara. O leigo pensa justamente em sono profundo e a metalinguagem na medicina verá variações, mas o leigo imediatamente pensará em alguém deitado numa cama com sinais vitais presentes, coração batendo, etc. e tal, ondas cerebrais e tal, mas dormência constante. Em geral, pessoas que simplesmente não podem manifestar vontade. Ponto, melhor dizendo. O legislador todo-poderoso impôs dois tipos ideais simplórios para essa pessoa em coma de nosso exemplo. Em regra, ela é absolutamente capaz, isso eu já coloco uma interrogação aí. Excepcionalmente será relativamente incapaz, eu coloco uma interrogação e uma exclamação, mediante assistência, eu coloco duas interrogações e duas exclamações. Este é, pois, o sujeito cognoscente da pós-modernidade, alguém infantilmente amedrontado com a realidade ôntica das coisas, que sempre sofrerão distorções cognitivas do seu anseio de construção ideal. É claro que este sujeito mimado acaba aceitando, quando convém, a estrutura a priori do ser, mas isso ocorre apenas quando a realidade exterior se harmoniza com a sua agenda partidária ou ideológica. Essa questão gnoseológica é tão importante para a filosofia, e eu peço desculpas por insistir isso tantas vezes no canal e aqui nesse curso e em vários outros momentos, quem me conhece bem sabe disso, mas essa questão descamba mesmo na discussão sobre Deus, com D maiúsculo, Deus. Ainda com sustentação na filosofia de Mário Ferreira dos Santos, pode-se dizer que o infinito não conta com esse caractere de crisis, ou crisô, diriam os gregos, pois nele, neste ser infinito, não há limites,
pois estes são fronteiras que separam os seres, e aquele, fonte e sustentáculo de todos os outros, não tem fronteiras, mas apenas perfil na linguagem tão poética e tão clara de Parmênides, porque não há outro que a ele se oponha, como diz mais uma vez Mário Ferreira dos Santos. Neste ponto, por maiores dissensões que se deem entre os filósofos para saber qual a essência desse ser, que tudo o antecede, quase todos estão de acordo em um ponto, que há de qualquer forma um ser primevo, que a tudo antecede e que não pode ter tido um princípio, ser que absolutamente e simplesmente é, do verbo ser, né? E, se é o primeiro, não teria de outro a sua essência, pois esse outro o antecederia e, portanto, este seria o ser com S maiúsculo. De novo, Filosofia da Crise, do Mário Ferreira dos Santos. Por isso, meus amigos, eu digo sem hesitar, o sujeito pós-moderno, desconhecendo limites, tomou o lugar do ser, nessa lógica da charmosa Filosofia da Crise de Mário Ferreira dos Santos. A experiência nos mostra, ainda de acordo com um filósofo brasileiro, que a experiência de todo ser finito é limitado, e além disso determinado. Tal determinação, segue o grande Mário, se apresenta antes a parte ante e no momento depois a parte post. Logo, determinado antes, determinado durante e determinado no termo do seu existir, o ser finito caracteriza-se por essa tríplice determinação que não o abandona nunca, que ele estabelece limites. E tudo isso é a crisis. Porém, o ser supremo, Deus, que não teve um prévio determinante, não pode ter um determinante depois, porque não há outro para sobre ele exercer uma delimitação. É precisamente isso o que cinge os conceitos de finitude e de infinitude. Isso tudo está na Filosofia da Crise do Mário Ferreira dos Santos. Então, meus amigos, o que eu quero mostrar aqui é que o legislador brinca de ser Deus. Quer ser com ser maiúsculo, com S maiúsculo, quer ser como Deus, desconhecendo e ignorando os limites do ser imanente, portanto com S minúsculo. Ele quer mudar o imutável. Ele quer se propor a legislar que, doravante, a gravidade não terá mais aceleração de valor aproximado de 9,80665 metros por segundo. Ele quer legislar que as maçãs podem ser laranjas. Quer impor na lei que uma pessoa ontológica e absolutamente incapaz deve ser, em regra, capaz. Um verdadeiro absurdo. Michael Oakeshott, enfrentando o assunto ainda na gênese da modernidade, bem mostra os efeitos políticos do racionalismo vivido pela Europa de Bacon. O sujeito cognoscente racional, diz Michael Oakeshott, quando não é arrogante ou hipócrita, pode passar a impressão de não ser um personagem antipático. Ele almeja deveras chegar à verdade, embora infelizmente nunca a conseguirá. Esse exacerbar da razão, entre aspas, e propositais as aspas, traz, segundo ainda Michael Oakeshott, dois atributos perigosos para o pensador moderno. Ele diz: sem pretender alarmarmos com males imaginários, penso que podem ser elencadas duas características em particular do racionalismo político que o deixam excepcionalmente perigoso para a comunidade. Primeiro, como eu havia interpretado, e ainda lendo Oakeshott, o racionalismo na política sofre de um erro claramente identificável, qual seja, o entendimento incorreto em relação à natureza do conhecimento humano, descambando para uma corrupção total da mente. Dessa forma, ele se apresenta sem poder algum para corrigir seus fracassos, não dispõe de qualidade homeopática. É impossível escapar a seus erros sendo mais sincero ou mais racionalista. Vale a pena ressaltar que isso é um dos reveses de viver ao pé da letra. Desliga-se a luz e depois reclama que não é possível enxergar nada. A bem da verdade, é nisso que a política atual está se degenerando. O hábito político e a tradição, os quais há pouco tempo eram de posse comum entre os mais ferozes oponentes da política inglesa, foram suplantados por uma mera predisposição mental racionalista. E ainda diz Oakeshott: entretanto, em segundo lugar, uma sociedade que abraçou a causa racionalista na política logo se verá sendo conduzida e rumando em direção a uma educação em geral exclusivamente racionalista. E quando uma forma exclusiva de educação racionalista é implantada, a única
esperança de libertação reside na descoberta feita por algum pedante qualquer, retirando, e entre aspas, tá? Retirando de uma montanha de velhos pergaminhos e documentos mofados, fecha aspas, indícios do que o mundo era antes de um milênio o tragar. Ele, ou seja, o homem moderno que se diz racionalista, digamos assim, acredita sinceramente que um treinamento em conhecimento político, um manualzinho de direito político ou de teoria do Estado, seja a única forma de educação que vale a pena, crendo que um treino em administração pública, entre aspas, é a defesa mais segura contra as bajulações do demagogo e as mentiras do ditador. Eu já tratei desse assunto em outras ocasiões, talvez mais marcantemente na resenha que eu fiz da obra Teoria da Incidência da Norma Jurídica, do amigo Adriano Soares da Costa. E na ocasião eu escrevi o seguinte: a grande luta intelectual travada pelo incansável, vou colocar assim, Adriano Soares da Costa, ao menos no âmbito jurídico, é a de nos avisar que o sujeito cognoscente, ou seja, o jurista, não pode tudo. Ele tem freios e limites. A linguagem tende a ser construída sobre o mundo empírico em que vivemos, sob pena de abstrações inúteis, ou mesmo de um engrandecer perigoso do sujeito cognoscente, que tudo pode, inclusive transformar 20 em 15, vide o exemplo do enunciado 251 das Jornadas de Direito Civil, criar teses contra a legem, autorizar o Poder Judiciário a fazer as vezes do Poder Executivo, possibilitar a execução provisória da pena sem o trânsito em julgado, contra a lúcida redação do inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. E aí eu faço a pergunta, né? O que autoriza o jurista a operar com hermenêutica, entre aspas, que altere o significado de trânsito em julgado? Isso só para dar alguns exemplos. Curiosamente, nessa mesma oportunidade, eu dei o exemplo de alguém claramente incapaz, que seria tido por capaz, ou no máximo relativamente incapaz, pela mentalidade imprudente do corpo parlamentar brasileiro, responsável por esse trecho do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na ocasião, eu citei o personagem Johnny, do filme Johnny Got His Gun, ou melhor, Got His Gun, do Dalton Trumbo, de 1971. Esse filme aí, para os fãs de Metallica, é bastante conhecido, né? Alguns trechos desse filme são exibidos no clipe da música One, do Metallica, cuja letra é de Lars Ulrich, que é o baterista, e do James Hetfield, o vocalista. Aliás, o Lars fez questão de comprar os direitos autorais do filme, para poder mostrar no clipe. Mas enfim, em guerra, o Johnny se depara com um petardo que acaba impondo-lhe gravíssima lesão, e daí em diante ficou apenas com o tato que restou em seu tronco, em sua testa, já que ele perdeu todos os membros superiores e inferiores, os olhos e a audição. O filme, na minha opinião, é uma verdadeira lição para quem se diz maior que o objeto e, portanto, maior que a Lebenswelt, ou mundo da vida. Eu coloquei uma foto no nosso caderno e escrevi ali, né? Eu peguei justamente do clipe One, mas também do filme do Metallica, o Johnny, só o tronco dele, sem o rosto, sem nada, com um caixote, né, para tampar o estouro, numa cama, deitado numa cama. E eu escrevi na legenda: Johnny após o estouro da bomba, sem braços, sem visão, surdo e ontologicamente incapaz, como vocês podem notar. Para a lógica otimista progressista de parte de nossa doutrina, que cegamente apoia a mudança das incapacidades do Código Civil, Johnny está salvo, é capaz, pode ser assistido, e a dignidade da pessoa humana impera no reino fantasioso dos ursinhos carinhosos dessa mentalidade de cariz distópico. Ao final do filme, Johnny consegue se comunicar com a junta médica militar que dele cuidava através de código Morse. Pedia desesperadamente o fim de sua vida. O pedido lhe é negado. O fim do filme é o melancólico Johnny sobre a cama, clamando SOS. Isso explica, aliás, a letra da música One, que numa tradução livre significa: o campo minado retirou minha vista, né? Landmine has taken my sight. Minha fala, taking my speech. Minha audição, taking my hearing. Meus braços, taking my arms. Minhas pernas, taking my legs. Minha alma, taking my soul. Me deixou com vida no inferno. Left me with life in hell. E como os tribunais encaram esse assunto? O que faz um magistrado prudente no seu cotidiano diante de um Johnny aí da vida, né? Eu fiz um recorte específico e curto com apenas 3 casos recentes aqui do Tribunal de Justiça do Paraná até dia 21 de novembro de 2018. Todos os casos que eu vou estudar com vocês aqui hoje não tinham segredo de justiça. Além disso, eu não vou citar, evidentemente, o nome de nenhuma pessoa envolvida, tá certo? Eu volto com o vídeo em seguida, o segundo vídeo, para estudar esses 3 casos com vocês. Até mais, pessoal!